E aí, pessoal, boa tarde. E aí, galera, tudo bom? Boa tarde, voltamos. Viu? A galera tava com saudade, a gente também tava, né, da galera. Nossa senhora. Então, gente, deixa eu me apresentar, porque esse dia eu tô mais educada, já começo sem me apresentar. Eu me chamo Évila Muniz, tá? E eu sou aqui aluna do FB-Uni, do curso de Marketing. Eu sou João Pedro, aluno do Marketing também, e aqui do Farias Brito. Olha a coincidência, né? E, gente, a gente já tá assim, ó, meio triste, porque quando a gente lembra que hoje é o último dia, por mais que eu não aguente mais a cara do João, nem a voz, nem nada relacionado a ele. O que vale é o networking, né, gente? Ela me odeia, mas assim, é tudo muito bom. Mas vocês sabem que a gente hoje vai aproximar vocês ainda mais da profissão. Sim, aqui no Centro Universitário Farias Brito, a gente bota em prática tudo que a gente aprende em sala de aula. É por isso que estamos todos reunidos aqui para falar um pouco da vida universitária e trazer profissionais e professores da área para ajudar vocês a trilhar na sua futura profissão, que é muito importante, né? Com certeza. E olha, João, acho que o mais massa que eu gosto de falar aqui é que o FB-Uni foi o primeiro centro universitário a já nascer com a nota máxima no MEC. Pois tá aí, não, poucas coisas. Me pergunta só o porquê disso aí. Dessa vez eu também tô afim. Por que, Évila Muniz? Me Porque conte. a gente trabalha com uma ótima e excelente equipe de professores e de profissionais também. E os nossos laboratórios, como melhor do que a gente falar, vai ser a gente mostrar esse vídeo agora. Por favor. Pra vocês. Roda. FB-Uni é o primeiro centro universitário do Ceará a iniciar com o conceito máximo do MEC. Um reconhecimento que traduz a evolução de um projeto idealizado por educadores e profissionais liberais de uma instituição de ensino superior do mais alto nível. O Centro Universitário Farias Brito nasce contando já com 21 cursos de graduação nas modalidades bacharelado e tecnológico. E com forte atuação também na pós-graduação, com mais de 30 cursos ofertados nas áreas de humanas, exatas, tecnológicas e saúde. A qualidade dessa instituição de ensino superior levou o MEC a autorizar e a reconhecer muitos de seus cursos com conceitos máximos e conquistou outras importantes certificações, como o selo de qualidade da Ordem dos Advogados do Brasil. Com um quadro docente formado em sua grande maioria por mestres e doutores, o Centro Universitário Farias Brito traz para a sala de aula vasta experiência profissional nos setores público e privado. E tem sediado eventos de vanguarda com brilhantes palestras nacionais e internacionais. Parcerias firmadas com renomadas instituições ampliam as perspectivas de atuação dos acadêmicos no mercado de trabalho. Com a Defensoria Pública do Estado do Ceará, é mantido o Núcleo de Prática Jurídica. A engenharia conta com as relevantes contribuições dos professores do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. E fazer administração na FB-Uni é garantir uma formação chancelada pela Fundação Getúlio Vargas. A exemplo do curso de Direito, os cursos de Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Marketing, Administração e Engenharia se destacam em suas respectivas áreas. Seus programas são voltados a uma prática sustentável, alinhada às mais modernas técnicas e soluções que respeitam o indivíduo, a sociedade e o meio ambiente, princípios seguidos pelos cursos de Design de Moda e Design de Interiores com muito estilo e criatividade. E a criatividade é a matéria-prima do espaço FB Ideias, que reúne uma agência de publicidade e propaganda e o MIC, Microsoft Innovation Center, onde ocorrem diversas atividades do Centro Universitário Farias Brito, principalmente no mundo da internet. Os cursos de Psicologia e de Arquitetura já iniciaram suas atividades honrando a tradição de mais de 8 décadas e o caráter inovador que fazem de sua mantenedora a Organização Educacional Farias Brito, referência em todo o Brasil. Centro Universitário Farias Brito, primeiro centro universitário do Ceará a iniciar com o conceito máximo do MEC. E já voltamos com um recado para vocês, que a gente estava aqui ansiosos para falar. É para vocês interagirem com a gente aqui, tá bom? Manda perguntas, bate o print lá desses dois apresentadores lindos por dentro. Aí vocês postam lá no nosso Instagram, marca a gente, @Centro Universitário Farias Brito.
marca a nossa hashtag do Vida Universitária FB. Então, e lembrando que o melhor não é só interagir com a gente, não. Acho que o melhor é interagir comigo. Ganhar o brinde. Acho melhor comigo, né? Não, comigo. E os brindes, deixa eu mostrar aqui pra vocês, pode ser esse lindo copo, tá? Pra você tomar sua aguinha quando voltar às aulas presenciais aqui no FB Uni. Ou então essa capinha, que nem a do JP, que eu não aguento mais soltar em direto e não receber Passe de ônibus, meu filho. Rapidíssimo, você cagou. Lembrar do QR Code que vai estar aqui na tela. Diretamente lá no vai Instagram, levar você né? direto ao nosso Instagram. E vamos falar de cerveja, Évila. Não tomo, inclusive. Também. Quero falar pra galera de casa também, não faça esse tipo de coisa. Vocês são jovens. Jovens, não maior pode. de 18. Pelo amor de Deus. Não bebam, tá bom? Por favor. O que mais que eu ia dizer? Que eu ia falar que eu acabei de esquecer aqui, mas a gente vai fingir que não esqueceu. Se for dirigir, não bebam? É que se for dirigir, não bebam. E mas se for a beber hoje, me chama. Tô brincando. Convide. É só brincadeira, Sextou. galera. Pois é. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre a produção de cerveja. Sim, um pouco sobre produção de cerveja, depois desse depois desse discurso de Évila Moniz, lindíssimo, parabéns. A gente vai chamar aqui, convidar nosso professor Emanuel Fernandes, que é um homem que nem tem pra vocês sentir falta também, que o homem sabe de tudo. Hoje vocês vão ver ele aqui até umas horas, porque o homem sabe de tudo. Vem pra cá, professor. Boa tarde. Seja bem-vindo novamente. Professor, obrigado. Vamos falar um pouco de gestão e processos de uma produção de uma cerveja e de cervejarias que a gente vai falar daqui a pouco. Não que eu esteja interessado em saber sobre não, cerveja. A Évila não gosta. Não gosta. A Évila não gosta. Isso, tem um link, assim, muito bom, né, de um processo produtivo também, que é extremamente rico, que é o de produção de cerveja, né? Sim. É um processo que é muito antigo, milênios, né, na época do Egito, né, até hoje, se desenvolveu muito na Europa, né, as grandes cervejarias. Sim. E é um processo extremamente interessante, né? Então, nesse processo da produção da cerveja, começa com a cevada. Aí você, a partir da cevada, você provoca uma germinação parcial nela e aí coloca ela para secar. Fazendo isso, você produz o malte, né? Após produzir Ela tá amando, desculpa, pode continuar. Aí o malte ele é moído e aí você insere em água quente. E aí vai produzir a primeira parte da cerveja, que ainda não é cerveja, é o mosto. Eu sei que é bebível aquilo ali, mas o gosto é péssimo, né? Isso, não é bom, mas é doce, sim, é bem sim, doce, sim. né? Porque os açúcares são necessários lá na fermentação. Aí depois que você produziu o mosto, né, na fervura, e aí você vai preparar ali a cerveja, vai adicionar o lúpulo para dar aquele amargor. Adoro. Né? E também o cheiro, né? E depois disso você resfria a cerveja. Essa primeira etapa é toda quente, né? E aí vai para a parte fria, né? Você resfria a 0 graus a cerveja e aí você leva para a próxima etapa, né? Sim. Que é a fermentação, que é onde você insere lá os micro-organismos, né? Para fazerem a fermentação da cerveja. E aí esse processo, né? Produz o quê? Produz álcool, que aí já vai dando o aspecto da cerveja, né? Além do álcool, produz CO2, que é captado nessa etapa para ser inserido depois. E também produz alguns aromas importantes, né? Depois disso, você vai para a maturação, que é onde a cerveja passa um tempo, né? Sim. Continuando a fermentação, mas de uma maneira mais lenta, por alguns meses. Certo. Aí depois você vai para um próximo processo, que é já no finalzinho, né? Onde você carbonata, onde você insere aquele CO2 que foi captado, né, capturado, insere para dar aquele colarinho da cerveja, né? Aquela espuma. Espuminha. Isso. Certo. Ai, não gosto. Duas coisas. É interessante a gente ressaltar que você falou de Egito, né? A gente já é interessante quando você falou da cerveja no Egito. A gente já pensa que o Egito era um grande produtor de cerveja de trigo, então a cerveja era muito baseada no trigo. Eu adoro falar essa palavra backstage, mas no backstage você contou uma curiosidade super interessante sobre o Egito, né? Sobre a preservação de algumas coisas. Você pode contar para a galera? Sim, sim. O desenvolvimento da cerveja, a produção da cerveja, né, ele é feito há milhares de anos atrás. Sim. E estudiosos, né, ao pesquisarem isso, verificaram que era uma forma de preservar o alimento. A cerveja ela não era filtrada, né? Você tinha as leveduras que produziam o álcool e tudo mais, e eram colocadas em grande quantidade para que esse alimento, que não era filtrado, extremamente proteico, pudesse durar por muito tempo, né? Então você usava a cerveja como alimento mesmo. Vou chegar em casa dizendo pra minha mãe, ai, mas que fome, vou ter que tomar uma cerveja. Vou ter que tomar um suco de trigo, mãe. Ai, que complicado. Onde tem trigo em cerveja. Professor, é uma parte muito importante do mercado alimentício as cervejas, né? Sim. É uma parcela da fatia
é uma fatia muito, muito grande. A gente sabe que você tem um videozinho pronto aí para mandar para mostrar pra galera um pouco sobre cervejas. E eu estou ansiosa, não que eu esteja ansiosa para ver a cerveja, mas para ver o vídeo. Imagina, conteúdo e ensinamento é tudo na vida da Évila, né? Com certeza. Esse vídeo é bem legal, viu, JP? Porque ele mostra aquilo que eu falei, só que com animação, aí torna bem mais intuitivo, dinâmico, mais fácil de aprender. Pois vamos ver. Pois, bora dar-lhe, diretor. A cerveja é parte integrante da maioria de nossas culturas, e aqui na Sabmiller, nossas raízes na fabricação de cerveja remontam a centenas de anos. Mas, embora a maioria de nós ame cerveja, poucos conhecem o trabalho que vai na fabricação de cerveja e empacotamento. É onde os colegas da função técnica entram em jogo. Então, como eles fazem isso? O processo de produção é geralmente o mesmo, envolve alguns estágios distintos. Os materiais da cerveja permanecem os mesmos ao longo de milênios. Água pura, cevada maltada, lúpulos são selecionados e transformados pela levedura na bebida que conhecemos como cerveja. Na cervejaria, vários tipos de maltes esmagados juntos são quebrados, né, para extrair os açúcares fermentáveis. O produto moído é chamado de malte, que é misturado com água aquecida em um tanque de mostura para um processo chamado mosturação. A conversão usa enzimas naturais do malte para quebrar o amido em açúcares. Após isso, o mosto é bombeado para outro tanque com pás, que separa um líquido doce das cascas dos grãos. Esse líquido, conhecido como mosto, é então coletado em um recipiente denominado caldeira, que levado à fervura, é inserido os lúpulos que serão adicionados após a fervura. O líquido é movido para um redemoinho para a separação dos particulados por decantação. Quaisquer partículas são removidas para deixar o líquido, que agora está pronto para ser passado para o próximo estágio de resfriamento e iniciar a fermentação. A levedura converte o líquido açucarado em cerveja ao produzir álcool, bem como ampla gama de sabores e dióxido de carbono, que é usado posteriormente no processo para dar à cerveja sua espuma após a fermentação. O líquido é chamado de cerveja agora e precisa ser maturada para permitir o desenvolvimento completo dos sabores e fornecer uma suavidade perfeita. Depois de atingir seu potencial, a cerveja é filtrada, carbonatada e transferida para o tanque brilhante da adega. O processo leva de 3 a 4 semanas. O empacotamento, em vase, é rápido e barulhento, mas não tinha como o processo de fabricação da cerveja ser diferente. As cervejarias enchem até 120 mil recipientes por hora em uma única linha de embalagem que é de 2.000 recipientes por minuto. A parte mais importante do processo de enchimento é eliminar todo o ar dos recipientes, porque o oxigênio do ar é proibido para a cerveja. Mecanismos são usados para garantir que a cerveja não seja submetida à oxidação, então pasteurizada antes e depois dos recipientes serem fechados, para garantir que permanecerá fresca por longo tempo. As próximas etapas da cerveja variam do tipo da embalagem. Se barris estão prontos para serem enviados para o comércio. As latas seguem para a área de embalagem e as garrafas vão ser primeiro lavadas, rotuladas até chegar a você. Finalmente, a cerveja é embalada em uma variedade grande de configurações diferentes e carregada para os depósitos, enviada para os armazéns e é distribuída então para o comércio. Essa é a longa jornada de uma cerveja. Então, da próxima vez que você abrir uma garrafa, pense em muitas semanas que demorou para fermentar, envasar, embalar até chegar a você. Ok? Aproveite. E a gente voltou aqui, né, com o professor Auricélio. E diminuiu um pouco, caiu um pouco do cabelo. Não, que isso. Tá da minha altura, pelo menos. Um pouco muito. Né? Professor, mas assim, eu quero saber a relação, né, aqui depois desse vídeo, entre a produção da cerveja e o engenheiro de produção. Se apresenta aí, né, pelo amor de Deus, que é o professor. Principal, porque eu quero ser mais educado e fazer com que os outros também sejam. Évila Muniz já foi um pouco mais humilde. Desculpa, gente, é porque a fama subiu pra cabeça. Boa tarde, Évila. Boa tarde, Boa tarde, professor. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Né? Meu nome é Auricélio Prata, eu sou professor do curso de Engenharia de Produção do FB-Uni. E assim, respondendo a pergunta da Évila, né, o engenheiro de produção é aquele profissional que trabalha em qualquer tipo de empresa, certo? Para atender às necessidades das pessoas. Né? Por isso, a produção ela começa onde? Vou dar uma dica. Começa onde a produção começa, a palavra começa com mar, termina com ting
e tem um que no meio. Administração. Marzuqueting. Marlequeting, o que? Não sei. Será que é o marketing? Meu Deus, Muito será? bem, o professor Rodolfo está orgulhoso desses alunos. Ele passou pra nós antes. Nem passou as respostas no backstage, graças a Deus. Então, a produção ela existe para atender às necessidades das pessoas. Essas necessidades podem ser necessidades reais, como, por exemplo, necessidades básicas, necessidade de vestuário, de abrigo. A pirâmide, né, do Maslow. Muito bem. E também pode ser necessidades geradas. As pessoas não têm necessidade, mas alguém de alguma área que eu não sei qual é. Quem será que esses manipuladores? É ele. Quem será? É você Alguém mesmo. pode, de você. de repente, te convencer que você precisa muito de uma coisa que você nunca viu na sua vida. Um abridor de lata. Meu Deus, como eu preciso de uma Ferrari na minha casa, que necessidade. Eu preciso do Maguinço 2000. Nossa, essa é antiga. Na hora que você ficar convencido disso, alguém precisa produzir isso. Sim. E alguém precisa coordenar essa produção. E aí é onde entra o engenheiro de produção. Ixi, pois tá aí. Estouraram, eu gostei. Mas a necessidade... Vamos conversar depois. Pois é, a necessidade que você falou, que a gente consegue relacionar a pirâmide de Maslow instantaneamente, é a parte que é as necessidades físicas, né? Que é a que, se a pessoa não tem, ela não tem uma vida boa. E as necessidades acima da pirâmide, que é uma necessidade mais tranquila, que é de status e tudo mais, né? Sim, mas tudo na vida tem a produção. Uhum. Se você imaginar, por exemplo, um hospital, o hospital tem produção. Sim, o que é que ele produz? Qual é a primeira coisa, o que é um sistema de produção, como, por exemplo, a cervejaria que nós citamos, né? A cervejaria aqui, ela é como vamos imaginar, como se fosse uma caixinha preta. Aí, a entrada dessa caixinha preta estão os materiais, o professor falou da cevada, né, da água, do lúpulo. Aí passa por dentro dessa caixinha e sai a cerveja pronta. O hospital... Tem lá uma caixinha preta. O que é que tem dentro da caixinha preta? Médicos, enfermeiros, remédios, cama, UTI, etc. Aí o que é que entra no hospital? O doente. O que é que deve sair do hospital? Bom. O sarado. Pessoa sarada, né? E não é uma academia para sair sarado, é sarado de... É outro tipo de sarado, não é assim como o JP, mas... Nossa! Com certeza. Aí Nossa! é um exemplo. Se prepara, Evelyn, que eu vou ficar chato o dia inteiro. Continua, Pois bem, aí a produção, ela transforma, né, o que nós chamamos de insumos, ou seja, tudo o que precisa ser transformado em coisas úteis para as pessoas. Então, se você tem a necessidade, por exemplo, de se vestir, alguém diz assim, as pessoas têm necessidade de se vestir, então eu vou bolar um jeito de fazer isso aqui e vou ganhar dinheiro com isso. Aí ele sabe como é que a gente chama isso? Não. Empreendedorismo. O cara vai empreender, certo? Então ele vai montar Ele entende a dor, né? O que a gente fala. ele vai montar uma atividade que vai produzir a roupa. E aí essa roupa vai atender a necessidade da pessoa. Se você precisa se abrigar da chuva, do sol e tal, então alguém diz, as pessoas precisam se abrigar. Então ele vai montar uma empresa para construir abrigos, que no caso a gente chama de casa, apartamento, e também para trabalhar, etc. Então tudo na nossa vida, a gente utiliza coisas que foram produzidas por alguém. Inclusive serviço, né? Que a gente costuma achar que serviço não é uma função produção. Às vezes as pessoas pensam que o engenheiro de produção só trabalha em indústria e não é verdade. O engenheiro de produção trabalha em qualquer empresa, certo? Empresa, seja ela industrial ou não. Né? Eu já tive alunos, por exemplo, que eram gerentes de loja de shopping, né? Eu não vou citar aqui para não fazer não merece. Não cabe a vocês saberem isso, inclusive. E, inclusive, as instituições financeiras são empresas que captam muito engenheiros de produção. Porque os engenheiros de produção, eles são treinados, como os outros engenheiros, a resolver problema. Eu sempre digo para os meus alunos o seguinte, rapaz, sabe o que é que você vai ser quando você se tornar um profissional? O quê? Não, vai ser tipo um médico obstetra, você vai eliminar bucho. Você sabe o que é bucho? Sim. Não é esse aqui que eu carrego comigo. Eu também estou começando a carregar. Mas não carrego. Mas é uma coisa parecida com essa. Então, os engenheiros, eles são treinados para resolverem problemas, certo? Sim. E os engenheiros de produção, eles são treinados para resolverem problemas dos sistemas de produção, praticamente de tudo. Pois você falando assim, deixa claro que a atuação no mercado de um engenheiro de produção é extremamente abrangente. Extremamente abrangente. Tanto quanto o próprio marketing. Exatamente. Então, muito parecido com a administração. A gente já pode colocar assim
como se o engenheiro de produção teria uma renda, não é renda mesmo, a grana, a gente quer saber de grana. O engenheiro de produção, ele é valorizado no Brasil, no mercado mundial, Ceará? Para você ter uma ideia, essa profissão nasceu com a administração científica do Taylor. Você não aprende lá na administração que o Taylor, no começo, eu ficava olhando as pessoas trabalhando para ver se elas... Medindo, né? Aí você pensa assim, o Taylor ficava ali porque ele gostava daquelas pessoas, né? Não. Ele queria que as pessoas fizessem o que elas tinham que fazer de forma mais eficiente. Então, para você ver, começou nos Estados Unidos no início do século XX. Essa profissão ela vem, né, ajudando as empresas desde esse tempo a faturar milhões. Então, é uma profissão que é reconhecida em todo o mundo. Agora, quando chega no Brasil, o nosso Brasil varonil... Opa! Obrigadinho! Conheço ele há 20 anos. Mais precisamente numa província chamada Estado do Ceará. Eita! Né? Então, a gente tem que ver que aqui no Estado do Ceará, a profissão ainda não é muito vista como uma profissão útil, né? Assim, que todas as empresas utilizam. Muitas pessoas não sabem disso e é bom essa oportunidade, porque também ajuda a gente a divulgar a possibilidade de todas as empresas contarem com esse profissional. Né? Por exemplo, às vezes você tem problema de estoque em uma farmácia. A gente passou agora por um problema seríssimo. Sim. Nós estamos, graças a Deus, nos recuperando. Se Deus quiser, vamos chegar ao final. E aí, eu vi muita gente falando que não tinha estoque de determinados materiais numa farmácia. No começo foi bem desesperador, né? Sabe uma pessoa que podia ajudar a farmácia a se organizar, para não ter esse tipo de problema? O engenheiro de produção. O engenheiro de produção poderia fazer porque o engenheiro de produção trabalha na área de logística. A área de logística é a que abastece a qualquer empresa. Isso. E a área de logística tem um impacto violento no estoque, tanto na parte de material como na parte de custo. Pois é. E aí o engenheiro podia ajudar a farmácia a trabalhar nisso. Sim, você falou de logística, você falou de diversas áreas. Eu acho que fica até claro também para a galera que o curso de engenharia de produção é bem interdisciplinar, né? Interdisciplinar e multidisciplinar. Tem alguma cadeira interessante que você acha que o curso de engenharia de produção alcance? Uma cadeira interessante são as que são ministradas pelo professor Auricélio. Ele é um ótimo professor. Quem será? Quem é o professor Auricélio? Oh, meu Deus. Está ao meu lado. Vou procurar esse rapaz para mim, fazer essa cadeira dele. Eu já estou anotando, professor Auricélio. Mentira. Olha só, as principais áreas que eu, na minha opinião, né, são as áreas que formam a capacidade profissional do engenheiro de produção, são planejamento e controle da produção, a gente chama de PCP, né, a sigla, a logística e a gestão da cadeia de suprimentos e a pesquisa operacional. Essas três áreas são assim... ainda tem outras áreas, claro. Por exemplo, gestão da qualidade, segurança do trabalho. A fábrica de cerveja é uma fábrica... Um ambiente industrial, de uma maneira geral, é um ambiente onde nós precisamos tomar muito cuidado quando estivermos executando as nossas ações, certo? Sim. Trabalhando ou fazendo qualquer coisa lá. Visitando, assim. Então, precisa de alguém na área de segurança. O engenheiro de produção também pode trabalhar nessa área. Então, nós temos a disciplina de produção. Sim. Também tem na área de informática. A gente gerencia sistemas de informação, certo? Então, o pessoal faz essas disciplinas. Mas, na minha visão, as três disciplinas, assim, as três áreas que são o pilar, né? Que pode gerar demanda, etc. É PCP, logística e pesquisa operacional. Certo. Você falou de pesquisa operacional. A gente no marketing tem uma cadeira de pesquisa, mas é de mercado. O engenheiro de produção, ele também tem essa capacidade de fazer uma pesquisa de mercado também? Em tese, sim. Ele faz quando a gente estuda na área de PCP, né, na disciplina de PCP, a gente começa fazendo o planejamento estratégico da empresa. O planejamento estratégico da empresa, para começar a ser feito, precisa das informações do mercado. Então, se o marketing ou a área de marketing da empresa não tiverem condições de nos dar essas informações, quem tem que fazer são os engenheiros. Aí, por isso, a gente ensina como é que faz a pesquisa de mercado. Mas eu faço pesquisa tudo, né? quantitativa, pesquisa qualitativa. Tudo. Só que, no caso da engenharia de produção, o foco é mais quantitativo. A gente,
vai medir o quanto se vai produzir para ver o quanto a empresa vai ganhar. Aí o marketing ele tem que dizer o que é que a pessoa quer, mais qualitativo. Não, ele quer verde, ele quer assim mais apertadinho na cintura, ele quer daquele jeito assim mais tchan. Aí a produção vai dizer, ó, desse jeito eu não consigo fazer, então me dá mais tecnologia, me dá mais recursos. Aí vem a área financeira, se envolve todo mundo de forma interdisciplinar, integrada. Só assim as empresas conseguem trabalhar hoje, vão e conseguem colocar o produto no mercado. Né? Aí o engenheiro de produção ele tem que ter capacidade de se relacionar com as pessoas, tem que chegar para o cara do marketing e entender o que é que o cara do marketing está dizendo para ele, para poder transformar essa ideia do marketing em linguagem da produção. Ele tem que saber conversar sobre números financeiros, então ele tem que conversar com o cara da área financeira para dizer, olha, o custo da produção é esse, você precisa me dar essa tecnologia que custa tanto, eu preciso disso para fazer desses materiais. Então, tem que saber se relacionar, tem que ter uma visão, né, bastante ampla do processo. O engenheiro de produção que fabrica cerveja, ele tem que entender que ele não fabrica cerveja para a empresa. Ele fabrica cerveja para algumas pessoas que ficam assim enlouquecidas quando se fala em cerveja. Nas sextas-feiras. Coisa feia. É a Mévila Eunice. Não Mas conheço. não, eu vou fazer aqui uma defesa. Alunos do FB não tomam cerveja durante o semestre letivo. É claro. Eles só tomam cerveja durante as férias. Eu não tomo de nenhum jeito. Com moderação. Sim, e se for acima de 18 anos. E sempre lembrando, se for beber, não dirige. Mas se for beber, me chame. Chame a Eve. Não me chame. Não me chame, você me chama não. Alunos do FB não fazem esse tipo de coisa. Os apresentadores, principalmente. 5 horas, a menina que tá querendo tomar cerveja... Só bebo café. Vamos mostrar pra galera um vídeo que você trouxe, um pouco da produção em fábrica mesmo, das cervejas? Ok. Vamos lá.
Évila Muniz, se controle. Tá um pouco difícil. Já viu, tem até um meme, né? A gente não vai falar de qual canal é, não. de qual religião. Silêncio. Que mostra a cerveja, assim. Aí estou eu olhando esses vídeos. Sim. Parece, tá vontade. Tu já viu? Professor, a gente tá falando sobre cervejarias grandes aqui. A gente viu várias marcas de cerveja nesse vídeo. Agora vamos falar sobre o interno, sobre a cerveja artesanal, que cresceu muito no Brasil, ainda está em crescência no Ceará, né? Sim. A gente sabe que o setor de montagem, não sei se é montagem, criação de cachaça é muito alto aqui no Ceará, mas de cerveja ainda está numa crescência. Você falou que tem alguns exemplos para passar para a gente, são 3 quase, né? Assim, importantes. Como você disse, no estado do Ceará, como a região Nordeste de uma maneira geral, né, tem muita tradição na produção de cachaça, né? Sim. Assunto chato. E como toda a forma de produção, elas começaram de forma artesanal. Né? A forma de produção de cachaça era feita nos engenhos na época da cana-de-açúcar, né? Show. E a produção de cerveja também começou de forma artesanal. E, de certa forma, hoje, né, nos dias de hoje, em pleno século XXI, apesar de nós termos avanço na indústria, e a indústria totalmente automatizada, chamada de indústria 4.0, né? As máquinas se comunicam entre si, etc. É muito ponto. Mas, de certa maneira, as pessoas ainda precisam, vocês sabem disso mais que eu, se sentirem valorizadas, né, e tal. Aí sentirem parte daquilo. Aí o que acontece? A gente está um pouco que voltando para a produção artesanal em algumas áreas. E nesse caso da cerveja, a gente tem cervejarias aqui no estado, em Fortaleza, né, que atendem a esse público consumidor, tem um público bastante diversificado, mas que é um público bastante fiel, né, e muito embora o volume de produção não justifique assim, um custo mais baixo, Sim. Ou seja, uma cerveja artesanal é um pouco mais cara do que uma cerveja. E a qualidade um pouco maior. Né? Então tem também essa vantagem de ter essa qualidade e esse contato com a pessoa, né? Então assim, a gente pode citar, por exemplo, a 5 Elementos, ela produz até a cerveja personalizada dos times aqui de Fortaleza, Ceará, né? Tem a Turati, né? Que também produz uma cerveja artesanal e tem assim várias outras. Eu como não sou muito... Nem eu. Aí eu não posso dizer muitas marcas, eu não tenho muita experiência nessa área. Eu não faço ideia do que ele está falando. Não conheço nenhuma marca. O que é cerveja? E cachaça. Cerveja, pelo que eu aprendi hoje, é um negócio para conservar alimentos. Eu vou chegar lá em casa, eu acho que eu líquido, acho que eu vou colocar no vou jogar a geladeira fora e vou conservar os meus alimentos com cerveja. Ai, mamãe, que fome. Por isso que eu tava querendo comprar um barril de chopp, era para guardar arroz. Claro. Tá bom, milionário. Você falou da Turati, a gente tem um vídeo super interessante para mostrar pra galera sobre a Turati. Diretor, roda aí que a gente vai passar um pouco de vontade. Mais, né? Rapaz, onde é esse lugar para eu visitar? Só visitar, só questão de conhecimento, gente, nada de interesse. Quando vocês forem maior de idade e vierem aqui pro Farias Brito, é aqui perto, tá? Já vou. Outras vantagens de ser aluno FBUNI. E é só visitar, é questão de conhecimento. A gente não vai levar vocês para beber, até porque a gente não faz isso. Alunos do FBUNI não fazem esse tipo de coisa. Só em férias. Nem nas férias. Férias. Acima de 18 anos. Sempre lembrando. Pô, gente... Muito Pode obrigado. agradecer, eu deixo com você. Eu adoro agradecer. Primeiro, agradecer a Turati, que permitiu a gente fazer esse vídeo super legal para mostrar para vocês. E agradecer vocês, professores, pelo tempo. Você vai continuar aqui com a gente. Obrigado, professor, muito obrigado por ter muito vindo. Obrigado. Ouviu a gente falando essas baboseiras aqui, mas a gente tem bom coração, eu juro. É que não tem outra coisa, primeiro o coração bom Deus dá, né? Então, gente, muito obrigado. Também quero agradecer
aqui pela galera, todo mundo Sim. que tá participando junto com a gente. A galera de casa também que tá participando, que tá mandando perguntas. Usa a hashtag. Tá marcando a gente lá no @Centro Universitário Farias Brito e usando a nossa hashtag Vida Universitária FB. É isso, professores. Muito obrigado. E agora eu, infelizmente, vou ter que chamar... Eu vou chamar o intervalo cantando dessa vez. Meu Jesus. Vai perto. Vamos para um intervalo e volta. Roda, diretor.